Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite e seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu recebo aqui na bancada Evandro Couto, que é administrador de empresas e também empreendedor. Eu diria, inclusive, coaching de talentos. Evandro, boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Clodomiro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, aqui, com os telespectadores da CNT. E nós vamos tratar aqui de um assunto importante. O país passa por um período de crise, 12 milhões de desempregados, e nós vamos falar de empreendedorismo. Empreendedorismo casa com crise? Certamente que sim. A sua pergunta é muito bem colocada. Eu costumo falar o seguinte, que não mudar o contexto, né, o foco. Ao invés de ser 12 milhões de desempregados, eu costumo dizer que são 12 milhões de potenciais empreendedores. Porque todos eles têm, de alguma forma, talentos e ideias que podem colocar em desenvolvimento, né, e obter uma renda adicional para transformar os seus sonhos em realidade. Evandro, o mercado ele comportaria isso? Ou seja, nós temos uma crise estrutural no mercado. Mesmo que nós implementássemos o empreendedorismo, a perspectiva mais individualizada, o mercado conseguiria absorver todos esses talentos? É verdade, o mercado absorve sim pelo seguinte, nós estamos falando que um crescimento de desempregados ou de potenciais empreendedores, mas aí estamos falando em um ano de crise, bem avante, assim, todos os dias crescendo um pouquinho, mas todos eles estão consumindo, todos eles estão indo ao mercado, consomem energia, consomem internet, enfim, não saíram diretamente do mercado. O mercado absorve pelo seguinte, porque todos os agentes econômicos do mercado precisam estar em movimento. Ele não pode ficar estagnado. Estagnar seria a falência total do mercado. O mercado não é assim. Ele procura alternativas e alternativas de formas criativas. Ou seja, o mercado é dinâmico, a própria sociedade tem a sua dinamicidade. Exatamente. O indivíduo também não pode ficar parado dentro desse contexto. Não para. Empreendedorismo, como nós podemos definir? Olha, o empreendedorismo, na verdade, assim, nasce do seu próprio talento. Talento pessoal. O talento pessoal. As pessoas têm muita dificuldade de colocar o seu talento e a sua ideia em prática. Por que elas têm isso? Elas têm um pouco de receio, mas todo negócio existe um risco. O que acontece é que muitas vezes o futuro empreendedor ou aquela ideia que você não tem um planejamento bem feito para colocar ela em prática. Então você fica receoso. Ou então às vezes você vai com muita sede ao pote sem fazer um planejamento adequado e acaba quebrando a cara. Então você tem que medir aí Pelo que você coloca, nós teríamos dois elementos a serem levados em consideração. O indivíduo avaliando os seus próprios talentos, identificando quais são os talentos ou o talento que ele teria. Exato. E, por outro lado, também fazer uma leitura um pouco mais ampliada da própria realidade onde ele pode colocar esse talento em funcionamento. Sem dúvida. Olha, veja bem, vamos pegar como exemplo aí as pessoas que se aposentaram recentemente ou estão prestes a se aposentar. Normalmente falava-se em aposentadoria, a pessoa, olha, acabou a vida dela, ela vai ficar encostada. Hoje, com a extensão hoje você tem uma qualidade de vida maior, então você tem uma expectativa de vida maior também. O que acontece? As pessoas se aposentam dos seus empregos tradicionais, mas extremamente ativas, né? E às vezes elas ficaram vinculadas 30, 35 anos num determinado emprego e não puderam exercer aquilo que lhes dá prazer, que é exatamente aquilo que elas têm dentro de si, principalmente os seus talentos e suas ideias. E hoje nós temos exemplos variados de que as pessoas podem colocar isso em prática. Evandro, até pela sua experiência pessoal de vida, você foi funcionário do Banco do Brasil há mais de 30 anos. Ou seja, isso que você acaba de colocar também faz parte da sua própria experiência de vida. Faz parte. Na verdade, no Banco do Brasil eu atuei quase 15 anos, atuei mais 17 anos em outra instituição bancária, mas são 31 anos na atividade bancária. Isso me trouxe uma certa experiência. E, na verdade, quando você está lá dentro dessa instituição, você, de certa forma, não consegue desenvolver todo o seu talento. Você acaba seguindo as diretrizes corporativas. Porém, quando você se desliga e sente que você tem essa afinidade, essa veia empreendedora,
que é uma coisa que todos nós temos dentro da gente, né? E aí você sai, eu fiquei extremamente incomodado, falei, poxa, eu sou ativo, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho que espalhar isso, eu tenho que iniciar de alguma forma. Ou seja, a percepção que você continua ativo, mas a sociedade te coloca no campo do inativo. Do inativo, né? Então... Quer dizer, gera uma tensão a ser resolvida nesse campo. E olha só como é que é interessante, hoje de 30% a 35% das pessoas que se aposentam têm necessidade de ter uma renda para complementar a sua vida. Evandro, você é administrador de empresa de formação. De formação. Como você avalia a questão do empreendedorismo no Brasil? Nós temos uma carência de formação dessa visão empreendedora nos nossos currículos que formam nossos jovens? Ou isso é uma questão que vai se adquirindo pela própria experiência de vida, pela experiência social? Como que você avalia isso? Olha, eu avalio o seguinte, as escolas tradicionais não têm dentro do seu currículo o empreendedorismo como uma matéria, né? Isso precisa ser fomentado. Eu já vejo com bastante alegria algumas universidades, faculdades e algumas empresas tradicionais já trabalhando essa questão, fazendo o seu networking, né? E desenvolvendo os talentos dentro da sua própria empresa ou então fomentando isso daí na própria universidade. Então assim, eu vejo que existe essa abertura. O fato é que você tem que fazer do limão uma limonada. Então vamos pegar um momento de crise, é o momento ideal para que você transforme o limão numa limonada. Vamos pegar os talentos dessas pessoas que estão aí e vamos colocar em prática. Então, pode se unir em parceria os vários órgãos, as várias universidades, enfim, diversos agentes econômicos para fomentar o desenvolvimento. Não necessariamente você precisa ter inicialmente ali uma matéria dentro da faculdade, mas tem que nascer. A árvore grande começa de uma sementinha. Então essa sementinha começando agora, você pode começar através da educação no colégio. Aliás, no ensino básico isso já de certa forma acontece, fomentar o desenvolvimento e o empreendedorismo lá na escola básica, lá no ensino básico, né? No Brasil nós temos hoje um segmento muito amplo, né? De pessoas que se formam no ensino superior, mas têm uma pretensão de ter uma estabilidade no serviço público, né? Isso não é um pouco contraditório com essa perspectiva empreendedora, que tem uma perspectiva mais de valorização individual no plano do mercado? É assim, porque nós fomos criados para, não fomos acostumados a correr risco. E se você olhar, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Se você olhar as grandes democracias, os grandes países que têm o capitalismo como desenvolvimento, eles ensinam desde cedo, né, as pessoas a correrem os seus próprios riscos, né, a colocarem em prática as suas ideias. Porque através do erro, através do acerto, que você vai criando esse aprendizado. Agora, aqui nos ensinaram o seguinte, não, eu tenho que ter uma estabilidade, eu tenho que fazer um concurso, eu tenho que estar... Isso, com o tempo, vai acabar. Já está numa reta, está num declínio. Até porque o Estado hoje passa por uma reflexão interna, ou seja, qual o tamanho desse Estado para suportar tudo que nós exigimos dele. É verdade. Então pensar os limites do próprio Estado acaba consequentemente afetando também essa estabilidade que se via no passado que o Estado poderia nos assegurar para o resto da vida. Exatamente. E aí entra uma questão que você já colocou aqui, mas eu retomo ela, que é a questão seguinte, da aposentadoria. Quer dizer, nós não tivemos uma formação adequada para o empreendedorismo, mas, como no teu caso, você sai de uma estabilidade por mais de 30 anos e se depara com a situação, o que farei da vida agora? Por quê? Porque a aposentadoria, entre a aposentadoria e o restante da nossa vida, nós temos um tempo ainda bastante significativo, ou seja, nós ainda estamos aptos, maduros para o exercício, para várias atividades. Como que é lidar com essa questão do empreendedorismo para quem está de fato se aposentando ou já está aposentado? Então, na verdade nós somos eternos aprendizes, né? Não é porque você tem uma determinada experiência tal que você tem todo o conhecimento. Quando a gente se reúne em parceria, e o nosso evento que nós vamos realizar agora no dia 29, ele trata exatamente sobre isso, ele faz o seguinte, ele pega pessoas que têm talentos e ideias e coloca ali para abrir um leque de opções para ele. Quando você começa a interagir com outras pessoas que têm a mesma necessidade, estão vivendo o mesmo problema, começam a surgir as ideias e as soluções. As soluções não nascem do nada. Você faz um brainstorm, faz um mastermind. É lógico, a nossa experiência serve como modelo,
Mas hoje, dada a tecnologia, o avanço das redes sociais, né, então você tem diversas oportunidades que estão aí. E essa atividade que será realizada aqui em Londrina, no dia 29, no Espaço Multiplique. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim. O evento? O espaço Multiplique é um espaço compartilhado, onde você trabalha com escritório, você tem ali diversos profissionais atuando, né? Você tem profissionais da área de design, na área de coaching, na área de mentoring, você tem profissionais da área de psicologia. Então, o que ele propicia esse espaço? Propicia uma interação bastante saudável para que as pessoas, a hora que começam a interagir ali, elas começam a ter as suas ideias e ao mesmo tempo elas têm soluções imediatas. Eu mesmo vou te dar um exemplo. A logomarca da minha empresa foi desenvolvida por um design lá do Multiplique. Né? O meu site está sendo desenvolvido por um design do Multiplique. Eu já fiz sessões de coaching com alguns dos parceiros que estão lá. O que a gente quer construir com esse evento? Nós queremos fazer algumas dinâmicas, né, práticas, para mostrar para as pessoas que ou já se aposentaram, ou estão prestes a se aposentar, e para novos empreendedores que a gente não pode fechar os ciclos. Se uma pessoa nova tem talento e quer fazer, não está fechado, não é só para empreender. Mas nesse evento específico, o público é mais esse que você acaba de colocar, o que está se aposentando já está aposentado, o foco, não o jovem. O foco seria esse, mas nós queremos o público heterogêneo, porque você só cresce através do heterogêneo. Nós não crescemos só pelos pontos iguais ou pontos comuns. Às vezes um jovem de 18 anos se afina muito bem com alguém que já trabalhou no mercado e tem 50, 55 anos, já está aposentado, e formam grandes parcerias, grandes ideias. Sabe? Evandra, você também trabalha, né, você mesmo se autodenomina, né, trabalha com coaching de talento. Coach, como você avalia essa área do coaching hoje aqui no Brasil? Ela está em expansão? É um mercado que cresce? Como que você avalia? Está em evidência, está em crescimento. A gente tem que observar que as pessoas precisam buscar a sua formação nesse sentido, as suas certificações, buscar empresas capacitadas para isso e de renome nacional, né? E existem hoje as especializações em coaching. Então você tem coach para quase tudo: coach de estilo, coach de carreira, coach de saúde, coach de emagrecimento, enfim, uma infinidade aí de coaches. É uma profissão que está em ascensão. E eu vejo com muita satisfação, porque é através dela que nós conseguimos pegar aí os futuros empreendedores e pessoas que têm as suas dúvidas e tirá-las de um determinado ponto em que se encontram para levar para um outro ponto onde elas desejam estar, obtendo aí uma renda, enfim. O coach, na verdade, faz o papel da ponte entre o sonho da pessoa e a realidade que ela gostaria de alcançar. Ele é vamos dizer assim, ele é um indutor, um fomentador disso, porque no próprio coach, na própria sessão, você tem diversas ferramentas que podem ser usadas, né, para fazer diagnóstico e para canalizar. O coach não toma decisões pelo seu coachee, que na verdade é o seu cliente, né? Ele simplesmente direciona para que os sonhos que ele tem desejo sejam realizados. Ou seja, ele não interfere diretamente nos fins estabelecidos pelo cliente, não sei se esse é o nome mais exatamente, adequado. É o cliente, é o coachee que eles chamam. Mas então, apenas a travessia, ajuda ele faz essa travessia, ele pega na mão, ele ajuda, ele está ali na torcida, ele fica ali como se uma torcida organizada, né? E obviamente a experiência conta muito. Tem uma diferença para o mentoring, que o mentoring, a ideia já está estabelecida e ele vem com toda a sua experiência e agrega junto com a ideia da pessoa e faz isso. Então eu gostaria de convidar as pessoas para esse evento no dia 29. É um evento gratuito, na verdade, simbolicamente nós estamos pedindo 2 quilos de alimento não perecíveis, que serão doados para a instituição de caridade. A gente faz isso também porque faz parte do nosso íntimo ajudar as pessoas nessa época, né? Okay. Então é muito interessante fazer esse trabalho e se envolver com novos parceiros, novas pessoas. E eu falo para você, quem se enriquece mais com isso somos nós que estamos fazendo o evento. O trabalho. Eu conversei aqui com o Evandro Couto, que é administrador de empresa e também empreendedor. Queria agradecer imensamente a sua presença, espero que você volte aqui numa outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo. Eu agradeço muito, Clodomiro, a oportunidade que nos foi dada, deixo o convite aí para o dia 29, né? Depois certamente será aí divulgado aí nas suas redes, e quero deixar uma mensagem para você, telespectador.
Se você não acredita, nós acreditamos nos seus talentos, nas suas ideias. E nós temos as ferramentas para que nós transformemos os seus talentos e suas ideias nos seus sonhos mais bonitos, aqueles que você guarda dentro de você. E estamos juntos lá, aguardamos vocês para transformar isso daí e fazer você uma pessoa mais feliz. Acredite nos seus sonhos. Obrigado, Evandro. Obrigado. Um grande abraço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu tenho a satisfação, a honra e também a alegria de receber aqui na bancada o professor Dilson Catarino, que é o fundador do site Gramática Online e é também comentarista de gramática na Rádio CBN, Aioba e também na Rádio Globo. Professor Dilson, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? A honra é toda minha, evidentemente, de estar aqui presente com um pós-doutor. Sempre muito bom estar com você. Na verdade, professor Dilson, a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor quase me derrubou da cadeira, né, senhor? Quase que eu tomo assento. Mas veja bem, o nosso tema de hoje vai ser a reforma ortográfica e nada melhor para falar do tema do que o professor Dilson, que é um grande entendedor do assunto. Aliás, nós estamos aqui com um grande documento que fala e trata do tema, né? Professor Dilson, a reforma ortográfica no Brasil, ela está valendo desde o início de 2016, é isso? Pois é. Reforma já indica que é um problema, né? Você já reformou sua casa ou não? Não, você pensa que vai durar 2 meses a reforma, dura 2 anos. Pois é, o problema da nossa reforma ortográfica foi mais ou menos o mesmo. Essa reforma era para ter sido efetivada em 1986. Eu me lembro de que eu era professor novato, né? Comecei a dar aula em Londrina em 1983. Em 86 eu comprei um livro de Antônio Weiss sobre a ortografia e o livro vinha assim, dividido ao meio. Do lado esquerdo escrito como é, do lado direito como será. Aquele livro para mim na época não resolveu absolutamente nada em minha vida escolar e professoral. E mesmo que não tenha resolvido, essa diferenciação de como será é o que
está sendo É a reforma agora. ortográfica. São Então, esses 30 anos aí. Veja bem, era para ser em 1986. Depois postergaram para 1990, depois 92 e foi adiando, ou seja, acabou sendo assinado pelo então presidente da República em 2008 para a partir de 2009 ser efetivado oficialmente no Brasil. Demorou mais algum tempinho, oficialmente só a partir de 1º de janeiro de 2016, ou seja, neste ano, 30 anos depois de ter sido escrita. Professor Dilson, essa carência que nós tivemos de 2008, 2009, 2016, qual o motivo dessa carência? Por que nós demoramos tanto depois da assinatura da Presidência da República? Primeiro, que não é só um país. Se fosse só o Brasil, por exemplo, seria fácil. Resolve-se aqui no país, a Academia Brasileira de Letras, por meio de seus representantes, apresenta para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional passa para o presidente assina. Simples. O problema é que há mais de um país envolvido nisso. Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, acho que eu já falei, enfim. 8, 9 países para que devam assinar. Então, a ideia era que quando todos os países tivessem assinado o acordo, por isso o nome Acordo Ortográfico, a reforma ortográfica passaria a ser efetivada. O problema é que Moçambique estava em guerra, o Brasil demorou muito para discutir também, e Portugal até hoje não oficializou. Há uma briga lá em Portugal dos prós e dos contras, não assinaram ainda. Há agora um acordo interno, que agora em 2016 eles realmente efetivem. O nosso problema, agora, não interessa mais Portugal, para nós. Porque o acordo foi assinado entre os países, internamente é uma decisão deles. Exatamente, e internamente o Brasil já assinou. Então, não importa, Portugal não assinou ainda? Não importa. Nós temos esse documento aqui no Brasil, está aqui, documento chamado Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse é o nosso documento oficial. Muitas escolas nem têm esse documento em sua biblioteca. O que é isso? Olha que interessante. Tá vendo? É um dicionário, não é? Não, não é. Porque um dicionário traz a palavra e o significado dela. Esse documento traz apenas as palavras, não há o significado delas. Ou seja, para que serve? Para saber se a palavra existe oficialmente ou não no país. Está aqui? Existe. Não está aqui? É neologismo, é gíria, é invenção de algum grupo, alguma tribo, mas oficialmente não existe se não estiver aqui. Professor Dilson, nós temos mais ou menos em torno de 300 milhões de pessoas que usam a língua portuguesa? Só no Brasil, 200 milhões. E os outros existentes nos outros países, que giram em torno de 180 milhões aproximadamente, por aí. A língua tem um papel importante na vida da sociedade, na comunicação, na interação, enfim, na própria realização da sociabilidade, a língua está ali presente. No caso aqui no Brasil, qual é a instituição que tem essa legitimidade para decidir ou definir? O poder é da Academia Brasileira de Letras. Tanto que este livro, editado pela Academia Brasileira de Letras. Ela é a instituição oficial para esse fim. Evanildo Bechara, que passou a ser o coordenador da reforma, é da Academia Brasileira de Letras. Antônio Wise era da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, toda mudança passa pela Academia. Passa pela Academia. E isso é encaminhado como projeto ao Congresso Nacional para se transformar em lei. Exato. E aí o presidente assina. Desculpe, toda mudança não. 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 Porque ponhar, por exemplo, existe o verbo ponhar? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu sempre deixo as pessoas embaraçadas. Existe o verbo ponhar? Ponhar não. Está aqui? Não está aqui. Então eu digo, não existe oficialmente. Mas espera aí, você chama pessoas para trabalhar em sua casa? A reforma, vai fazer uma reforma na sua casa. É muito comum você ouvir de pessoas, onde é que nós vamos ponhar isso aqui? Pôr. Exato, o verbo é pôr, não é ponhar. Existe a palavra menos? Oficialmente não existe, mas quantas pessoas usam a palavra menos como parte do vocabulário diário? Então, ela existe sim, mas não é oficial. Então, a Academia Brasileira de Letras oficializa determinadas regras, determinadas palavras. Mas muitas outras tomam conta do nosso linguajar, da nossa linguagem do dia a dia, que elas passam a ter direito de cidadania. E elas teriam no futuro, quem sabe, sim, a possibilidade de uma inclusão oficial. Sim. A estar, digamos, no cânone.
Exato. Se nós estivéssemos no século XVI conversando aqui, você me chamaria de Vossa Mercê e eu, idem, Vossa Mercê. O Vossa Mercê, em virtude da mistura, portugueses, os africanos que para cá vieram, os índios que aqui estavam, se transformou em Vossancê, depois Vós Mecê, depois Você. E hoje, quantas pessoas dizem Ocê? Ou os jovens? VC. Oh, bom, no computadorzinho, né? Agora, o que o jovem fala? Você vai lá? Ô, professor, você vai colocar isso na prova? Ah, já virou C. Ah, mas não está aqui. Só que se você abrir um dicionário comum, o Aurélio, o Michaelis, o Wise, o Priberan, que é um dicionário português do legítimo, alguns deles registram a palavra C como forma popular de você. E professor Dilson, na verdade, você tem a diferenciação da palavra falada e da palavra escrita. A escrita fica no oficial, é necessário. A falada, não necessariamente. A escrita fica no oficial, nos documentos oficiais. Nós acabamos de falar aqui, o jovem escrevendo no computador, já escrevendo no WhatsApp, no Facebook, seja lá. Ele escreve vz. Alguns escrevem o verbo apanhar. Alguns se confundem, como na nossa região, por exemplo, nós falamos, ele segue. Nós falamos como se houvesse um I ali no final. E não E. Mas há pessoas que escrevem, segue, porque elas ouvem, automaticamente reproduzem na sua escrita habitual como ouve, como fala. Então a palavra escrita, oficialmente sim. Então é por isso que algumas empresas, quando contratam funcionários, fazem a famigerada entrevista. Famigerado não é palavra negativa, não. Famigerado significa famosa. É que muitas pessoas usam a palavra famigerado como algo ruim. É o famigerado bandido, o famigerado político. Não. Existe o famigerado no sentido famoso. Tá? O Noam Chomsky, ele fala da gramática gerativa. Me corrija se eu estiver equivocado na minha colocação. Nós aprendemos a falar, falando, e depois nós vamos aprender o quê? A estruturação, as regras que estruturam a nossa gramática. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Nessa reforma que nós tivemos agora nos países de língua portuguesa, especificamente nós aqui no Brasil, isso trouxe uma facilitação ou aumentou a dificuldade para lidar com a língua portuguesa? Quanto à sua primeira pergunta e a reforma ortográfica, houve uma facilitação. Porque a criancinha, 6 anos, tá? O meu netinho, por exemplo, que ainda é um bebê. Ainda é um bebê. As pessoas falam, como? Bebê? A reforma ortográfica deixou a palavra bebê ou bebê, karatê ou karaté, crochê ou crochê. Em São Paulo as pessoas vão de metrô ou de metro. Então, o que ocorre? As crianças vão aprender de acordo com a nova ortografia. Pelo menos deveriam aprender de acordo com a nova ortografia. Dou muitas palestras a professores. Alguns professores falam, eu não vou usar isso nunca. Mas não vou falar bebê. Falo, tudo bem, professor, tudo bem, professora. Não quero usar? Não use. Mas o seu aluno tem o direito de saber que houve a mudança. Tem o direito de saber que eles podem usar isso. Quem garante que daqui a 20 anos, quando você estiver aqui ainda dando entrevista, o meu netinho virá aqui, já não mais bebê, um lutador de karaté, e aí ele falando dessa maneira. Por quê? Porque a população pode optar pela mudança. Pode haver, de fato, a mudança. Então, os professores têm o direito, o dever de ensinar, porque os alunos têm o direito de aprender. A dificuldade ficou para nós. Eu sou professor de português, olha, por mim, eu gostaria de uma reforma ortográfica a cada 5 anos. Nunca dei tanta palestra na minha vida sobre português quanto após a reforma ortográfica. Fui até o Acre para falar sobre a reforma. Foi falar sobre o bebê. Sobre o bebê, o karaté. Então, o adulto, sim, passou a ter dificuldade. Porque ele teve que reaprender as regras. Principalmente o hífen. Todas as regras de hífen. Você que estudou hífen, eu me lembro, posso contar uma historinha aqui? Fui ao Detran fazer o exame médico, encontro um médico jovem, ele olha para mim e fala, professor, proto, alto, semi, supra, extra, pseudo, infra, neo, intra, contra e ultra, com hífen antes de HRS vogal. Nunca me esqueci dessa aula. Ele falando isso, aí eu falei, pois é. Pode esquecer, viu?
A reforma ortográfica tirou Aboliu. tudo isso. A decoreba que a gente ensinava antigamente não serve para mais nada. Agora, pelo que o senhor coloca também, a questão das regras oficiais que estruturam a língua, elas têm que também ter o quê? Um acompanhamento com a mudança cultural, ou não? Sim. Porque podemos ou não acatar as mudanças que foram implementadas. Sim. Isso é uma questão cultural. E aí as Daqui mudanças... 10, 20 anos é que nós podemos fazer uma avaliação. Sim, muita coisa muda. Por exemplo, não foi a reforma ortográfica que estabeleceu essa mudança, mas, por exemplo, salário família. Lá na década de 90 eu ensinava aos alunos salário família, ou plural, salários família. Tá? Daquele tempo para cá, muitas coisas mudaram. Agora, tanto pode ser salários família, quanto salários famílias. Está aqui. Então, algumas regras sofreram mudanças sem que a Academia Brasileira de Letras interferisse, sem que o governo interferisse. Isso, os próprios gramáticos sentindo a necessidade, porque a gente lá na sala de aula, né, dando aula para os alunos, fala, mas que coisa mais idiota isso que eu estou ensinando, né? O que é isso? E todos os professores pensando a mesma coisa, então os gramáticos pensando isso também, acabam estabelecendo essa mudança. Mas eu, como professor de filosofia, tenho essa mesma sensação em relação ao que eu ensino. Mas a língua portuguesa é riquíssima, é muito interessante. Mas as dificuldades realmente ocorrem e às vezes elas ocorrem oficialmente, como isso. Agora. O que nós acabamos de falar, em 2008 foi assinado o decreto, janeiro de 2009 deveria ser oficialmente a reforma outorgada no Brasil, pela assinatura, só que no mês de janeiro aparecem 15 mudanças que aí complicaram tudo para nós. Como se diz, né? É importante ter o domínio das regras gramaticais até para o processo de inteligibilidade na interação social. Sim, e os professores principalmente, de todas as áreas, não só de português. Eu conversei aqui com o professor Dilson Catarino, infelizmente nosso tempo acabou, espero que volte uma outra oportunidade para a gente continuar esse assunto aqui no programa. Estou à disposição para quando quiser. Professor Dilson, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você que deseja morar bem, preste atenção nesse recado. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar.
Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Conversei com Evandro Couto, falando sobre o empreendedorismo, um tema muito importante, sobretudo para quem está no processo de aposentadoria ou já é aposentado. Como buscar uma recolocação no mercado? E falei também com o professor Dilson Catarino sobre a reforma ortográfica que está vigendo no país desde janeiro de 2016. Os nossos programas estão disponíveis no YouTube e também no Facebook. Desejo a você uma boa noite, espero rever no nosso próximo programa. Um grande abraço, até lá! Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.